Paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos chegando aqui na igreja hoje, mais um culto de domingo, será uma bênção poder celebrar mais um culto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos em Portugal servindo ao Senhor nas igrejas, para nós é uma alegria poder cultuarmos mais um culto de hoje, e hoje a minha esposa terá a honra de estar pregando a palavra de Deus, então eu quero aproveitar para dizer para vocês nesse culto de domingo, como é importante nós servirmos ao Senhor, irmos para a igreja, adorarmos a Deus, continue orando por Portugal, continue orando por esta nação, onde precisa muito de ajuda, de intercessão, de oração. Daqui a pouco nós iremos falar algumas coisas mais, mas pode ter certeza, aproveite para adorar a Deus nesse domingo também, você no Brasil, ou você que nos acompanha no canal, na sua igreja, se prepare para fazer missão, pois missões é a melhor coisa da sua vida, é servir a Deus enquanto você pode, né? Se prepare para fazer missão em Portugal. Há muita carência, muita necessidade nesse país. E eu tenho certeza, hoje não está chovendo, mas será uma honra poder falar de Deus, pregar a palavra, falar de Jesus. E continue orando por nós hoje, nesse domingo aqui no culto em Portugal. Um grande abraço. Daqui a pouco falaremos mais algo a respeito sobre Portugal e a obra missionária. Amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Aleluia. Estamos aqui na igreja, estamos saindo da casa do Senhor, buscar aqui a minha esposa e minha filha, e já é de noite agora. Tivemos um culto abençoado hoje, foi uma bênção. Estamos aqui na rua da igreja, ali na frente ali o pastor Daniel, levando os irmãos para casa na sua missão, pois é assim que funciona as igrejas em Portugal, né? Aí os irmãos portugueses saindo da igreja e indo para casa. Aqui em Portugal, geralmente nós fazemos missão assim, né? Nós temos que levar os irmãos para a igreja. O pastor Daniel é um servo de Deus, sempre está levando os irmãos portugueses, na maioria são idosos, que moram ao redor aqui desta vila onde nós estamos. Alguns moram na cidade, outros vêm mais de longe, que é o nosso caso. Nós temos que vir para cá andando mais ou menos 30 minutos. E o pastor Daniel, um homem de Deus, servo de Deus Altíssimo, sempre servindo ao Senhor. E para nós é uma alegria muito grande poder estar nesse país para servir ao Senhor. Você que está se preparando para fazer missão em Portugal, saiba o quanto é necessário ter pessoas dispostas, que desejam ajudar uns aos outros, e como é importante também ter um carro em Portugal, meus irmãos. Muitas pessoas que não têm condições de vir para a igreja, pois alguns moram longe, e às vezes no domingo não há transporte. Então é necessário ter pessoas para buscar. Daqui a pouco eu vou explicar melhor, em nome de Jesus. E acabamos de chegar da igreja, foi um culto abençoado hoje. E para nós foi uma grande alegria de estarmos na casa de Deus. Mais um domingo abençoado, meus irmãos. Eu quero apenas dizer o seguinte para vocês. Por que nós temos que fazer missão em Portugal? Por que fazer missão em Portugal? Eu já falei vários vídeos meus das necessidades, da urgência de fazer missão nesta nação. Portugal é um dos países da janela 10x40 na Europa, juntamente com a Espanha. Veja aí na minha playlist sobre a situação da igreja evangélica em Portugal, e nessa playlist você vai ver a realidade e as estatísticas e a situação atual de Portugal, que é o evangelho, que é das igrejas evangélicas. Nós estamos ainda
muito longe de alcançarmos os grandes objetivos de um missionário, que é ganhar alma nessa nação. E por que fazer missão em Portugal? Primeiro, pois em Portugal existe mais ateus do que verdadeiramente evangélicos em Portugal. Existe mais pessoas que buscam a bruxaria do que se dizem pessoas protestantes evangélicas. Existe mais pessoas muçulmanos que estão na religião do islamismo do que mesmo os evangélicos, ok? Então, quando eu falo sobre esses dados e essas informações, por que fazer missão em Portugal? Porque, meus irmãos, ainda há muitas vidas precisando de Jesus. Também entre os jovens, muitos portugueses, dentre a sua adolescência e até a sua fase adulta, de menos de 40 anos, muitos deles não têm o costume de ter uma Bíblia ou fazer a leitura da palavra de Deus. Seja qual for a sua denominação ou a sua crença, muitos deles não leem a Bíblia. Então, por que fazer missão em Portugal? Porque somos também 1% de pessoas evangélicas em Portugal. Por que fazer missão em Portugal? Porque existe, ouça bem, 88% a 90% se dizem católicos. Quando nós olhamos isso, então, pastor Leandro, Portugal é um país cristão, ainda que seja católico. É verdade. Graças a Deus por isso, porque existem países árabes que a maioria são islã, são muçulmanos. Agora, ouça bem isso. Desses 88% ou de 90% que se dizem católicos, muitos deles não leem a Bíblia, muitos deles realmente não frequentam uma igreja católica. Poucos deles vão para uma missa. Ouça outra coisa também importante. Conversando com muitos portugueses, nós estamos em Portugal há mais de 13 anos. Eu tenho contato constantemente com portugueses, pois, como já falei e repito, a minha família é portuguesa, a minha esposa, a minha filha, a igreja onde eu sigo, são a maioria portugueses. Eu sou o único brasileiro na igreja onde nós servimos por graça de Deus. Então, eu tenho observado ainda hoje, conversando com alguns irmãos da igreja, que na maioria deles, a família deles não são verdadeiramente cristãs verdadeiros. A maioria são católicos. Mas quando se dizem católicos, é porque o seu pai, o seu avô, o seu tio, o bisavô foi católico. Mas na maioria desses 88 a 90% de católicos, muitos deles não frequentam uma igreja católica, não leem a Bíblia Sagrada. Ou seja, muitos deles só aparecem numa igreja quando é um casamento da família ou de um amigo. Segundo, quando há um funeral, quando alguém morre na família ou um amigo, e eles vão para uma igreja. Ou em terceiro lugar, quando há um batizado de uma criança, quando é um filho, um neto, uma filha, e assim por diante da família ou de amigos, pois é uma tradição católica acerca do batismo de criança, ok? Agora, por que fazer missão em Portugal? Pois muitos deles não sabem realmente o que é a palavra de Deus. Muitos católicos acreditam que é necessário uma intercessão de Maria para rogar ao Pai e interceder por nós na terra. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos afirmar claramente que isso é errado. Se tem algum católico que está me ouvindo agora, eu digo para você com muito respeito e carinho, como tenho falado aqui para alguém da minha família, da minha esposa e para muitas pessoas, quando evangelizamos às vezes na rua, como agora na feira, nós temos falado que o único mediador
entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Nós respeitamos Maria, nós temos uma admiração porque ela foi bendita entre as mulheres, mas Maria, ela não tem poder ou autoridade no céu para poder ouvir orações ou salvar-nos da condenação do pecado, ou perdoar pecados, ou rogar ao Pai, intercedendo por uma cura de uma família, ou olhar para o nosso sofrimento para auxiliar o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Isso é apenas um engano. Então, por isso que eu digo no vídeo, por que fazer missão em Portugal? Pois muitos portugueses têm uma fé muito grande em Maria. Ou seja, muitos deles ainda são idólatras. Nós não ofendemos alguém em poder dizer estas palavras. Lembremos, você que é católico, seja um padre, uma freira, ou você que frequenta uma igreja católica. Eu já fiz aí um vídeo falando sobre isso, sobre Fátima, verdade ou mentira. Ouça claramente a história dos 3 pastorinhos, eu explico ali se aquilo foi verdade ou não. Eu já falei sobre todo católico precisa ouvir essa verdade. Eu já falei algo a respeito, ok? O que eu posso dizer é que pela palavra de Deus, o salmista diz que o povo adora um Deus que não vê. Tem olhos, não veem, ouvidos não ouvem, pés que não andam, boca e não falam. Idolatria, ela ofende a Deus. Os judeus, Israel, eles sofreram por causa do pecado da idolatria. Lembremos-nos que lá no passado, quando ficaram cativeiro da Babilônia durante 70 anos, foi por causa da idolatria. Então a idolatria, ela é pecado. Nós falamos isto com carinho e com amor. Nós não falamos isso com desrespeito. Jesus, ele condenou a idolatria. Nenhum discípulo pregou sobre que Maria era que era a redentora ou aquela que salvasse o pecador. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nenhum dos apóstolos, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles falaram que Maria, ela poderia salvar alguém do mundo ou ajudar no sofrimento. Todo o Novo Testamento, você que é católico, ouça bem o que eu estou dizendo. Você poderia dizer assim, todo católico, todo cristão, todo evangélico não é cristão. Eu já recebi comentários aí, alguém falar para mim assim, todo pastor, todo cristão evangélico não é um verdadeiro cristão. Meus irmãos, ouça bem, a Bíblia diz que quando você reconhece Jesus como Salvador, você é um cristão autêntico. Você não tem uma fé dividida. O que Israel sofreu por adorar Baal, para adorar outras imagens de escultura. Está lá aí na Bíblia Católica, em Deuteronômio, não fará para ti imagem de escultura. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque fazer missão em Portugal, pois muitos portugueses acreditam que Maria é mãe de Deus mesmo e que ela está no céu ouvindo as nossas rezas ou orações na terra, que ela intercede por nós em qualquer circunstância. E eu falo para você, católico, isso é mentira. Isso não é correto. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que apenas Jesus cura, apenas Jesus salva e apenas Jesus liberta e batiza o homem com o Espírito Santo e é ele que leva para o céu, ok? Maria, Pedro, João, Paulo foram santos de Deus na Bíblia, mas nenhum santo pode fazer milagre hoje no nosso tempo, em nossa geração. Então, eu termino esse vídeo para falar para você, pastor do Brasil, para você, missionário, por que devo fazer missão em Portugal? Pois muitas almas precisam serem ganhas ainda. Como falei, Portugal tem mais muçulmanos do que evangélicos. Portugal tem mais ateus do que evangélicos. Portugal tem mais pessoas que buscam o espiritismo, bruxaria ou
até mesmo o ocultismo, que é a adivinhação, através de carta, de tarô, de búzio, de numerologia. Incrível que pareça, que em Portugal, pela manhã, existe um canal, nos 4 canais abertos, existe um canal que existe mulheres falando acerca de adivinhação, que ela tem poder em saber como resolver problema. E a Bíblia condena essas práticas também. Então, existe mais pessoas que buscam essas coisas do que realmente a palavra de Deus. Portugal faz parte da janela 10x40. Você que está aí no Brasil pensa, por que investir? Por que fazer missão em Portugal? Eu vou para a África, eu vou para a América Latina. Querido, entenda uma coisa, Portugal precisa muito de homens e de mulheres que pregam a verdade, que se entreguem completamente a Deus. Eu estou falando isso porque eu tenho analisado aqui a dificuldade, quando você fala que é evangélico ou que é protestante, nós somos considerados, para alguns católicos, seita. Não. Lê a história de Martinho Lutero, você vai ver. Martinho Lutero, ele era um padre que não concordou que Maria, e com as indulgências, da maneira como era coletada as ofertas dos padres, Papa, incrível que muito dinheiro que foi tirado no passado foi para fazer as grandes catedrais católicas hoje. Eu falo isso com tristeza no coração, e nós sabemos que a história, quem estuda história, quem estudou teologia sabe disso. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a idolatria é pecado. Deus não compartilha a sua glória com nenhum santo. Foi ele que morreu na cruz, foi ele que sofreu naquela cruz para te salvar, para te livrar da condenação. Por que preciso fazer missão em Portugal? Por que fazer missão em Portugal? Por essas razões que eu falei. São diversas. Poderia falar de outras. Ok? Então é isso. Eu espero que Deus te abençoe com essa palavra, que você que possa divulgar esse vídeo, compartilhar com alguém que queira fazer missão, você que está se preparando para vir para Portugal. Lembra-te sobre essas costumes e tradições de Portugal. Nós não estamos aqui para poder ofender ninguém, estou apenas dizendo que a palavra de Deus está acima da cultura, está acima das tradições, está acima de qualquer lei humana. A palavra de Deus, ela condena claramente a idolatria. Nós falamos isso, pois a nossa igreja, como eu falei, portugueses, e muitos portugueses ali não adoram Maria, mas adoram o Senhor. Se tem algum católico que deseja conhecer a nossa igreja, fica à vontade, entre em contato conosco. Você que quer saber mais sobre essa informação, você pode conversar conosco. Eu estou aqui disposto a te ensinar a palavra de Deus acerca dessas coisas, ok? Que Deus te abençoe, missionário, missionária, pastores do Brasil. Vamos orar mais por Portugal. Por que fazer missão em Portugal? Ore comigo, tire a sua conclusão e vamos clamar a Deus pelo avivamento nesta nação. Em nome de Jesus, um grande abraço. Nessa noite, é o que eu desejo para vocês o melhor. Que Deus nos abençoe nesse domingo. Em nome de Jesus, e ore cada dia por Portugal, pois ainda há muito o que fazer. Precisa muito de Deus, de muito pessoas que queiram fazer a obra de Deus, que é pregar o Evangelho. Amém? Um grande abraço e até a próxima. Deus nos abençoe em nome de Jesus.